vendo corpos histológicos de medula espinal. E a nossa primeira lâmina é exatamente a lâmina número 3. Eu acho que eu botei número 1, eu posso consertar antes de mais nada, né? Porque eu estava na dúvida se era 1 ou 3, acabei fazendo na pressa, mas a lâmina número 3, né? E a lâmina número 3 é um corte transversal de coluna vertebral, onde vocês vão ver tecido ósseo em formação por ossificação endocondral, né, sendo que isso faz parte do contexto da lâmina, né, faz parte da estrutura da vértebra em organização, em formação, além de áreas de cartilagem alina também relativas à estrutura da vértebra ainda em formação. Além disso, haverá massas de músculo estriado esquelético relacionadas à musculatura associada à coluna vertebral, musculatura dorsal principalmente, né? E, portanto, também tecido ósseo esponjoso. Enfim, eu estou apenas contextualizando de modo que todo o aparato ósseo e cartilaginoso que vocês estiverem vendo na lâmina diz respeito à estrutura da vértebra. E, consequentemente, essa vértebra em corte transversal vai delimitar esse espaço aqui, que é o canal vertebral. E no interior do canal vertebral, vocês vão encontrar um corte transversal da medula espinal, que já aparece aqui, tá? Então, nessa lâmina e em várias outras, né, vocês têm cortes de coluna vertebral em sentido transversal, onde vocês vão encontrar a medula espinal também em corte transversal no interior do canal vertebral, né? São as referências anatômicas que vocês têm para a localização da medula espinal. E uma vez localizada, nós devemos então olhar inicialmente em aumento menor, chamando a atenção para o posicionamento das regiões específicas do sistema nervoso central que dizem respeito a áreas de substância cinzenta e de substância branca, sendo que em cada região do sistema nervoso central e por conseguinte também do sistema nervoso periférico, nós vamos encontrar especificamente agregados de corpos celulares de neurônios e de fibras nervosas. No caso do sistema nervoso central, as áreas de substância cinzenta correspondem a regiões onde nós encontraremos corpos celulares de neurônios, né? Neurônios esses de diferentes tamanhos, de diferentes formatos e em diferentes disposições ou composições, que serão característicos de cada região, especificamente no sistema nervoso central, né? E áreas de substância branca que correspondem a áreas de predomínio absoluto de fibras nervosas, essencialmente mielínicas. Isso será visto também no sistema nervoso central, né? E de modo que, a começar aqui na medula espinal, nós temos uma posição bastante característica, onde nós vemos a substância cinzenta em posição interna, né? E essa substância cinzenta formando ao corte transversal da medula espinal um formato de letra H, né? Ou de borboleta, como queiram, e essa região interna de substância cinzenta correspondente ao que a gente chama de H medular. Aqui, a medula de um animal pequeno, a gente está conseguindo ver no aumento médio a região do H medular internamente disposta, né? E, contrapartida, externamente, nós temos áreas de substância branca, né? Que na medula espinal, portanto, se situam perifericamente à área de substância cinzenta. Então, a primeira coisa a se fazer é localizar as áreas de substância cinzenta e branca, e uma vez tendo visto isso, a gente passa a verificar características específicas, neste caso da medula espinal. Colocando aqui de maneira a tentarmos pegar o H medular numa quase totalidade, a gente vê que o H medular ele é formado por duas colunas longitudinais, né, de substância cinzenta, né, e unidas essas colunas por uma trave ou uma região horizontal em disposição transversal, né. Cada coluna é subdividida
dorsal ou posterior, geralmente mais delgado, né, ou menos espesso, em comparação ao corno ventral ou corno anterior, geralmente mais espesso do que o corno dorsal ou posterior. Vocês podem se utilizar de ambas as terminologias, né? Corno ventral ou anterior, porque está voltado para frente, e corno dorsal ou posterior, porque está voltado para trás. E a haste que une as duas colunas longitudinais, cada uma formada por um corno dorsal e um corno ventral, essa haste se chama comissura central. Na comissura central, a gente imediatamente vê o corte transversal do canal central da medula ou canal ependimário. O canal ependimário ou canal central da medula é uma das cavidades do sistema nervoso central e que acompanha toda a região central da comissura central do H medular, da medula espinal, e que se comunica também com os ventrículos encefálicos. Tá? Então, é isso. A comissura é essa haste que une uma coluna à outra. Você não quer ver um traço perfeito aqui. Essa área de união entre as duas colunas e essa região central que contém o canal central da medula, o canal ependimário, por referência imediata, essa região é a comissura central. Tá? E aí então nós vamos ver aspectos mais específicos em aumento maior que são inerentes à substância cinzenta da medula espinal. Isso será visto, obviamente, em aumento maior, quando então nós teremos essencialmente grandes corpos celulares de neurônios, né, até de diferentes tamanhos, mas prioritariamente grandes corpos celulares de neurônios multipolares estrelados, distribuídos de maneira aleatória. Né? A gente pode ver aqui que os neurônios não se apresentam em camadas ou não se apresentam aparentemente ordenados, logicamente que eles têm uma ordenação, eles pertencem a grupos específicos que no H medular são referidos como núcleos. Isso logicamente não nos é permitido perceber em histologia, né, salvo com técnicas especializadas. E aí nós vemos os corpos celulares de neurônios multipolares estrelados, sendo que, apesar do nome, nem sempre eles terão a conformidade estrelada que o nome sugere, isso em função do plano de corte. Vocês veem neurônios de formato alongado, de formato não tão estrelado, enfim, espalhados por toda a área de substância cinzenta, de modo que é importante a gente ter a noção que o plano de corte tem uma influência muito grande na configuração que o neurônio vai apresentar no seu corpo celular, no corte zoológico. E também vários corpos celulares mostram o núcleo, que geralmente é um núcleo grande, central, e com nucleolo evidente. Eventualmente não se percebe o núcleo, não querendo dizer que o neurônio não tenha núcleo, mas mais uma vez o corte não passando pela região central do corpo celular do neurônio. Ao lado dos corpos celulares de neurônios, vocês veem inúmeros pequenos núcleos, que são núcleos de células da glia central. Entre esses núcleos nós temos núcleos de astrócitos, de oligodendrócitos e de células da microglia. Uma visão um pouco mais apurada, logicamente, isso depende da qualidade da lâmina e não necessariamente é absolutamente possível de se fazer, né? Nós temos alguns núcleos um pouco mais teocromáticos, que certamente correspondem a núcleos de astrócitos, que são grandes núcleos, né? E núcleos menores, mais intensamente corados, que correspondem certamente a núcleos de oligodendrócitos. As células da microglia podem até também ter esses núcleos mais heterocromáticos. Então, muito possivelmente, núcleos heterocromáticos podem ser também de células da microglia. Como os oligodendrócitos ocorrem substancialmente em quantidade maior, a gente infere, considera, imagina, pressupõe, né, que grande parte desses núcleos com uma tonalidade mais escura, porque são núcleos heterocromáticos, né, com maior quantidade de heterocromatina, sejam de oligodendrócitos. Aqui os núcleos mais eucromáticos, né, são possivelmente de astrócitos.
E aqui vocês veem, então, grandes neurônios multipolares estrelados, com um núcleo bem evidente, com um nucleolo também bem evidente nesse núcleo, porque os neurônios têm um núcleo bastante bem eucromático. Né? Aqui a gente pode ver, de novo, outros neurônios e também, dependendo do aumento, aqui no projetor, a gente pode notar, particularmente nesses dois neurônios, essas manchas basófilas, escuras, arroxeadas, espalhadas pelo citoplasma do corpo celular, denominado de pericárdio. Né? Não se esquecendo que o citoplasma perinuclear, ou seja, o citoplasma do corpo celular, se refere como pericárdio. E no pericárdio dos corpos celulares de neurônios, nós temos essas manchas basófilas relativas a áreas de retículo endoplasmático granular, que são particularmente abundantes no corpo celular e também nos dendritos dos neurônios, que são denominados de corpúsculos de início. Né? Essa imagem como manchas basófilas ocupando o citoplasma do corpo celular, do pericárdio do corpo celular, são referentes então aos corpúsculos de início. Às vezes mais, às vezes menos perceptíveis nos diferentes corpos celulares de neurônios, também dependendo do tamanho. E ainda, nós observamos na substância cinzenta, não só na medula, mas de qualquer área, em qualquer segmento do sistema nervoso central, em qualquer área de substância cinzenta, mais precisamente falando, nós temos esse material de aspecto fibroso, né, e que ocorre por entre os corpos celulares de neurônios e de células da glia. Esse material é chamado neurópilo. Né? Voltando aqui a um momento um pouco menor, né, a gente observa que o neurópilo é essa massa de aspecto fibroso e aparentemente homogêneo, né, que preenche os espaços entre os corpos celulares de neurônios e de células da glia, presentes em quaisquer áreas de substância cinzenta do sistema nervoso central. O neurópilo é formado pelos dendritos e pelos axônios dos neurônios e pelos prolongamentos da glia, né, absolutamente interagentes entre si. Né? Então, toda a área de substância cinzenta tem em meio aos seus corpos celulares de neurônios e células gliais, né, o neurópilo formado pelos prolongamentos dessas células que se misturam, então, no espaço entre esses corpos celulares. Faltou dizer, logicamente, eu chamei a atenção dos núcleos das células da glia, né, porque, apenas relembrando, que os núcleos das células da glia que se coram, né, o corpo celular das células da glia não se cora em colorações de rotina, de modo que nós não consigamos ver a morfologia específica de cada célula da glia. Portanto, por isso que a gente infere, né, a gente pressupõe, né, em função do aspecto relativo dos núcleos, né, que sejam um ou outro tipo de célula da glia, né, com grandes núcleos eucromáticos, sendo de astrócitos, e núcleos menores heterocromáticos, arredondados, podendo ser de oligodendrócitos, e alongados de células da microglia. Né? Isso, de fato, é uma suposição. Não é absoluta certeza em função de a coloração não permitir a evidenciação dos corpos celulares. Ainda na substância cinzenta, nós estamos vendo aqui, então, a área de um corno ventral, que geralmente é uma área que é bem mais povoada de neurônios multipolares estrelados, que em sua grande maioria são grandes neurônios motores, né? Na verdade, grandes e pequenos neurônios motores, espalhados aqui pela substância cinzenta do corno ventral, do H medular, né? Do H medular da medula espinal, sendo específico na descrição, né? Enquanto que no corno dorsal a gente encontra aqui também, olha, a gente estava no corno ventral, agora a gente passa aqui para outro corno ventral, onde também os corpos celulares de neurônios se destacam pelo tamanho, né, principalmente grandes, com um núcleo bem evidente, e conforme a gente sobe, a gente se desloca para um dos cornos dorsais ou posteriores,
onde a quantidade de corpos celulares de neurônios é significativamente menor e eles são também de tamanho bastante menor, né? São bem pequenos em comparação aos neurônios, aos corpos celulares de neurônios encontrados nos córneos ventrais. Esses neurônios, né, são em grande parte relacionados ou a vias sensitivas ou então relacionados ao sistema nervoso autônomo, né? Dependendo da área do corpo dorsal, logicamente nós não temos como definir isso de acordo com o corpo histológico, a menos que a gente faça um corpo histológico sabidamente de uma determinada região, coisa que aqui não é possível, né? Esses neurônios menores dos corpos dorsais ou posteriores são normalmente envolvidos ou com o sistema nervoso autônomo, ou então são neurônios que fazem parte da via sensitiva, né? Ou ainda interneurônios que interligam neurônios da via sensitiva ou do sistema nervoso autônomo com outros neurônios também situados na substância cinzenta da medula espinal, né? Então, comparativamente, nós temos neurônios em maiores quantidades nos córneos ventrais, né? Voltando aqui, no corpo ventral, e menores quantidades de neurônios nos córneos dorsais ou posteriores, né? A gente, logicamente, está se utilizando aqui, olha, da referência da comissura central, que também, logicamente, tem seus neurônios, né? A substância cinzenta da comissura central também tem corpos celulares de neurônios espalhados aqui, né? E aqui na comissura central a gente vê o canal ependimário ou o canal central da medula, que é uma típica área revestida pelo epitélio ependimário ou epêndima, né? Constituído por uma camada única de células ependimárias. As células ependimárias são células de formato cilíndrico baixo ou cúbico alto, elas sempre têm um meio termo, né? Geralmente vocês veem esse formato aqui no canal ependimário. Nós também temos células ependimárias no revestimento dos ventrículos encefálicos, e às vezes nos ventrículos elas se apresentam mais baixas, não tão bem preservadas e, portanto, não tendo o formato cilíndrico que normalmente a gente encontra nos cortes de medula espinal, quando se vê o canal ependimário, né? Pode haver algum artefato de técnica que faça com que essas células se retraiam e apareçam um pouco menores. Mas aqui, geralmente, no canal ependimário, o canal central da medula, nós temos esse formato cilíndrico mais evidente e também conseguimos perceber a emergência de cílios a partir da sua região apical, né? Vocês veem ali a quantidade de cílios é relativamente pequena, né? Eles se projetam para o lume do canal ependimário, partindo aqui da superfície apical das células ependimárias, do revestimento do canal. Então, vocês têm aí no centro da comissura central, né, o canal central da medula, ou também chamado de canal ependimário. Okay? Depois da substância cinzenta, nós temos externamente a substância branca, né, na medula espinal, que é composta por um predomínio de fibras mielínicas, né? É importante que a gente entenda, né, que a gente vai ver mais a miúde fibras mielínicas, mas também existem no sistema nervoso central fibras amielínicas, que são muito finas e que, logicamente, são difíceis de serem distinguidas. Portanto, as áreas de substância branca, né, que tem esse nome justamente por conta do aspecto macroscópico, vão justamente apresentar prioritariamente fibras mielínicas. E as fibras mielínicas têm um aspecto específico quando da obtenção de materiais processados para microscopia de luz e, consequentemente, corados com corantes de rotina, né? Observem aqui, primeiramente, nesse aumento, que a substância branca da medula espinal, ela tem, via de regra, um aspecto esburacado ou esponjoso. Esponjoso talvez fique mais elegante, né, do que dizer esburacado, porque, na verdade, ela não tem buracos, né? Os buracos são criados em função do processamento histológico.
Então, de fato, né, surgem espaços que, em conjunto, tornam o aspecto da substância branca da medula espinal esponjosa. E esse aspecto é decorrente, essencialmente, primeiro, que pelo fato de as fibras predominantemente mielínicas, né, ou fibras em geral, estarem dispostas paralelamente ao longo eixo da medula espinal. E, consequentemente, se nós temos um corte transversal, né, as fibras da substância branca, né, componentes da substância branca, vão aparecer também em corte transversal. E, uma vez visto isso, né, esse aspecto esponjoso que o conjunto das fibras mielínicas proporciona é decorrente da remoção da maior parte da mielina, né, que é o envoltório celular ao redor dos axônios, de natureza essencialmente lipídica, né, e que durante o processamento histológico acaba sendo removido por conta da utilização do xilol, que é um solvente orgânico, e deixando então um espaço ao redor do axônio. Vejam aqui esses pequenos pontinhos menores que nós vemos, né, espalhados pela substância branca, que são os axônios. Ao seu redor nós temos uma área clara, né, e, portanto, correspondente à área da mielina, que em grande parte foi removida. Então, vocês notem que o contorno da fibra se permanece, né, ou permanece visível, enfim, né, mas a mielina deixa um espaço em função da remoção de grande parte. E notem que a maior parte das fibras se apresenta em corte transversal, tem trajeto arredondado, essencialmente, né, tendo o axônio numa posição mais ou menos centralizada, às vezes fora do centro, né, às vezes mais centralizado, isso varia, e circundado, então, perdão, por esse círculo claro, né, que corresponde à área da bainha de mielina. Esse é o aspecto da substância cinzenta, da substância branca, né, da medula espinal, e que também será um aspecto similarmente observado nos feixes nervosos dos nervos do sistema nervoso periférico, né? O aspecto vai ser absolutamente similar pelo fato de os feixes nervosos serem conjuntos de fibras nervosas na configuração, na estruturação dos nervos lá no sistema nervoso periférico, né? E como as fibras também têm um trajeto paralelo uns aos outros, feixes de fibras em corte transversal nos feixes nervosos também terão esse mesmo aspecto que nós veremos aqui na substância branca da medula espinal. Não podemos esquecer que, além das fibras nervosas, vocês também estão vendo núcleos de células da glia, né? Quando a gente fala em substância branca, a gente pensa em predomínio de fibras mielínicas, mas quem é que fez essa mielina aí? Né? Tem que ter gente para fazer a mielina, e que são os oligodendrócitos. Então, né, em meio à substância branca, a gente tem células da glia. Da mesma maneira, temos núcleos maiores, mais ocromáticos, correspondentes a astrócitos, e núcleos menores, mais heterocromáticos, correspondentes essencialmente a oligodendrócitos e, eventualmente, também a células da microglia. Então, por toda a substância branca, nós, além de das fibras nervosas, nós temos aí, olha, núcleos de células da glia, entre astrócitos, né, oligodendrócitos e células da microglia. Né? Não podemos esquecer das células da glia também na constituição da substância branca, de qualquer lugar que a gente está vendo a medula, né? E, consequentemente, isso serve para a substância branca de qualquer área do sistema nervoso central. A substância branca da medula, como eu comentei com vocês em aula teórica, ela acaba sendo um pouco mais didática pelo fato de ter suas fibras, né, organizadas de maneira paralela ao longo eixo da medula, formando inclusive os tratos ou fascículos ou funículos, dependendo da região da medula espinal, né, e, portanto, permitindo uma visualização mais fácil, né, do contorno da fibra mielínica, né, mesmo tendo perdido a bainha de mielina durante o processamento histológico. Inclusive também aqui nas imagens nessa primeira imagem,
a gente também tem uma referência importante aqui, olha, que é um septo de tecido conjuntivo derivado da pia mater, que forma a fissura mediana ventral. Isso é bastante auxiliar na distinção das regiões anterior e posterior, ou dorsal e ventral, né, na medula espinal. E falando aí nesse septo da fissura mediana ventral, a gente volta aqui ao aumento médio para mostrar que cortes de medula espinal observados no interior de um corte de coluna vertebral, via de regra, mantém as suas meninges, né, preservadas. Então vocês têm aqui, olha, ao redor de toda a medula espinal, nós temos as meninges, né? Então, se a gente passear aqui pela medula espinal, a gente vai encontrar uma parte aqui meio quebrada ou rasgada, aqui meio afastada, né? Aqui também está meio dissociada. Então, à medida em que a gente vê um corte de medula espinal, a gente deve rodá-la externamente e perceber, então, o revestimento das meninges, que são revestimentos conjuntivos protetores do sistema nervoso central. Logicamente que essa meninge que vocês conseguem ver mais imediatamente é a meninge mais externa e mais espessa, que é a dura mater. A dura mater é a meninge mais externa, mais espessa, é a pacmeninge, né? Formada por tecido conjuntivo denso modelado, então com pequenas quantidades de fibroblastos em meio a feixes de fibras colágenas, né? E abaixo da dura mater a gente encontra membranas mais finas, que certamente são formadas pelo conjunto da aracnoide com a pia mater. Aqui nas nossas lâminas, a aracnoide e a pia mater, como são muito delicadas, muito finas, dificilmente são passíveis de serem vistas de maneira separada, de maneira isolada. Então é comum que elas se colabem durante a manipulação do material e sejam vistas como uma camada fina adjacente à intimidade do tecido nervoso em questão, aqui no caso, na substância branca da medula, né? Em alguns locais, como a gente está vendo, por exemplo, aqui, a gente pode ter talvez uma noção, e não muito boa, né, do afastamento, em função do afastamento das meninges, mas aqui também mostrando uma camada delgada, certamente formada pela aracnoide e pela pia mater. Fica difícil distinguir, porque, em se tratando de um material de um animal pequeno, a preservação e a manipulação acabaram destruindo esse envoltório externo, a distinção entre as duas meninges mais internas, de fato, fica difícil. De qualquer maneira, as duas andam juntas, inevitavelmente, e formam o que a gente chama de leptomeninge, né? Que é geralmente a meninge mais delgada, a leptomeninge sendo o termo utilizado para definir o conjunto das duas meninges mais internas e mais delicadas, que são a aracnoide mater e a pia mater. Tá? A aracnoide mater tem uma composição estrutural específica, né, que infelizmente aqui a gente não tem como ver, mas que é semelhante ao perineuro dos nervos, né, dos feixes nervosos, enquanto que a pia mater é um tecido conjuntivo frouxo, né, propriamente dito. Tá? Nessa lâmina e em outras lâminas também, é conveniente a gente, quando olhar um corte de medula espinal, a gente dá uma olhada, né, assim do lado da medula espinal e ver se tem alguma coisa diferente. Podem haver duas coisas, pode haver uma coisa só, ou pode não haver nenhuma. Aqui desse lado não tenho nada, né, fazendo uma direção oblíqua em relação à medula espinal. Se eu for por outro lado, e aqui estou na região, né, anterior ou ventral da medula espinal, se eu for por outro lado, eu vou encontrar aqui uma estrutura geralmente adjacente à medula espinal. E aqui a gente está diante de um gânglio de uma raiz dorsal, né? Um gânglio de uma raiz dorsal já é um componente do sistema nervoso periférico. E é importante entender primeiro por que isso é um gânglio. O que é um gânglio no conceito essencial
no contexto do sistema nervoso central. Um gânglio é um agregado de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. E existem os gânglios das raízes dorsais e os gânglios autônomos. Os gânglios autônomos nós não vamos ver hoje. Nós vamos nos deter, né, aos gânglios das raízes dorsais, uma vez que eles, via de regra, aparecem muito frequentemente em cortes de medula espinal. E aqui vocês têm um gânglio da raiz dorsal, que é esse aglomerado de corpos celulares de neurônios, que a gente já vê aqui em aumento médio. Os corpos celulares de neurônios são essas estruturas que se encontram aparentemente distribuídas de maneira até aleatória no corpo, no parênquima do gânglio, mas isso tem uma ordenação. Vamos ver que o gânglio tem uma cápsula bem delicada, bem fina, de tecido conjuntivo denso. A cápsula do gânglio é bem delicada, bem fina. O gânglio é uma estrutura pequena, né, e é envolvido por sua cápsula conjuntiva. E o parênquima do gânglio é formado por regiões relacionadas à maior quantidade de corpos celulares de neurônios e a maior quantidade de fibras, né? Geralmente se refere no gânglio da raiz dorsal como havendo uma área periférica, caracterizada como córtex, onde os corpos celulares de neurônios tendem a se agregar mais intensamente, né? Ao passo que a região interna, que é provida de maior quantidade de fibras, que são os prolongamentos desses neurônios, né, corresponde à área de medula. Aqui nesse corte a gente está vendo vários corpos celulares de neurônios mais espalhados em meio à medula. Isso em função do plano de córtex, né? Para que a gente veja perfeitamente regiões de córtex e medula nos gânglios das raízes dorsais, né, com uma segregação mais específica, a gente tem que fazer um corte mais central, mais mediano do gânglio. E isso depende da sorte, né? Uma vez que o gânglio é pequeno, e se pegar um gânglio já é um ganho enorme, né? Porque conforme você vai fazendo o corte, existem áreas da coluna vertebral onde os gânglios estão nivelados, então, portanto, nesses planos de corte pega-se gânglios, né? Ou então, à medida em que vai saindo do nível dos gânglios, o corte pode não pegar gânglios naquela região do corte da medula espinal. Por isso que você tem corte com gânglio e corte sem gânglio, né? Você vai fazendo o corte histológico daquele bloco, daquela peça, e em algumas áreas o plano de corte não vai passar por gânglios naquela região, nivelados com a medula espinal, né? E aí também, consequentemente, nem sempre a gente vê essas regiões tão perfeitamente dispostas na estrutura do gânglio da raiz dorsal, né? A gente observa, então, agora em aumento maior, que os neurônios dos gânglios das raízes dorsais, né, são neurônios de formato arredondado, e aqui eles não estão muito bonitos não, tá? Vamos pegar aqui numa área um pouco melhor. Aqui vocês vejam então os neurônios dos gânglios das raízes dorsais. Esses neurônios, eles são caracterizados como neurônios piriformes. Eles têm um corpo celular abaulado, que frequentemente aparece arredondado no plano de corte, por conta de, inevitavelmente, não se pegar exatamente, quase nunca, a emergência do seu prolongamento, do prolongamento que parte do corpo celular. Então eles acabam assumindo uma conformação arredondada. Nos gânglios das raízes dorsais, observem que cada corpo celular é circundado por essa camada bem delgada de células achatadas, dispostas ao seu redor, portanto, né? E sendo essa camada formada pelas chamadas células satélites ganglionares, né? Então aqui, olha, esses núcleos achatados, alongados, dispostos ao redor do corpo celular dos neurônios, dos gânglios da raiz dorsal, né, ou das raízes dorsais, são as células satélites ganglionares, que envolvem então completamente o corpo celular de cada neurônio. Esses neurônios é que são aqueles neurônios sensitivos e que são neurônios pseudo-unipolares, né? A gente não tem como conferir isso, né? A gente tem apenas que conferir que eles são piriformes, uma vez que eles têm um contorno do corpo celular arredondado. Agora, a gente não tem como justificar que eles sejam
pseudonipolares, mas a gente sabe que são, né, sabendo que deste corpo celular de cada neurônio, né, parte um prolongamento único que se divide em 2 prolongamentos, sendo que um segue em direção ao sistema nervoso central, formando então, com os demais prolongamentos nesse sentido, a raiz dorsal, que segue em direção aos cornos dorsais ou posteriores, e o outro prolongamento segue em direção ao sistema nervoso periférico, formando uma terminação nervosa sensitiva. Né? Então, esses neurônios, né, dos gânglios das raízes dorsais, né, são neurônios sensitivos, neurônios pseudonipolares e de corpo celular piriforme. Observem também o núcleo bem evidente como cleodo-evidente, né, o núcleo eucromático como cleodo-evidente, né, e em alguns corpos celulares a gente nota os corpúsculos de início, né, que são as manchas basófilas referentes a áreas de retículo endoplasmático granular. Tá? Nessa lâmina, alguns corpos celulares estão pouco bem preservados, estão com uma estriação aqui, isso aqui é artefato de técnica, outros não, então de modo que alguns são melhores para se perceber e outros nem tanto. Observem que em meio ao gânglio nós temos um aglomerado de feixes de fibras nervosas que formam a medula, né, do gânglio. Essa área contendo prioritariamente fibras nervosas é a região caracterizada como medula, né, do gânglio da raiz dorsal. E essa medula é formada por fibras nervosas que vocês veem em vários sentidos de corte, né, principalmente longitudinal. Né? E esse sentido longitudinal, deixa eu até pegar um guardanapinho, um pano de... Consigo melhorar um pouco a imagem. Estou achando excelente objetivo, tanto quanto suja. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouco. Não melhorei tanto não, depois tem que limpar. É assim mesmo. Enfim, essas fibras nervosas, observem aqui, elas são muito finas, enfim, são axônios mielínicos, aqui a gente está vendo no importe longitudinal, e vejam também que essas áreas esbranquiçadas são decorrentes da remoção de alguma parte da mielina. Mas o que é interessante, que a gente já vê aqui, são núcleos alongados e paralelos ao trajeto longitudinal das fibras. Né? Em se tratando de um gânglio da raiz dorsal, de quem são esses núcleos? Alguém tem alguma dica? Tem que ser de quem? De célula de Schwann, porque estamos no sistema nervoso periférico. Então, até porque as células de Schwann têm núcleos alongados e paralelos ao longo do trajeto longitudinal da fibra nervosa, em que ela se associa, né, essencialmente formando a mielina em fibras mielínicas. Então, esses núcleos que nós percebemos em porte longitudinal ao longo das fibras em estruturas do sistema nervoso periférico, como é o caso desse gânglio da raiz dorsal, são núcleos de células de Schwann. E olha o que eu comentei também, mudando aqui de campo, né, que as fibras, no caso da medula, do gânglio da raiz dorsal, seguem trajetos diversos, né, e em função também do plano de corte que se faz no gânglio da raiz dorsal. A gente tem um pedacinho aqui, onde a gente pode conferir de novo, né, o aspecto de fibras mielínicas em corte transversal que a gente acabou de ver na substância branca da medula espinal. Olha ali, ó, o pontinho mais ou menos centralizado, circundado pela área clara, correspondente à área de mielina. Isso são fibras mielínicas em corte transversal. Tá? Tudo isso aqui. Certo? Está dando para se entender o que está sendo visto? Tá? Então,
vocês têm aí fibras em corte transversal, fibras mielínicas em corte transversal, agora no sistema nervoso periférico, tendo o mesmo aspecto que a gente acabou de ver no sistema nervoso central. Ok? Observe também aqui, olha, que desse gânglio da raiz dorsal, nós temos associado um feixe nervoso, que tem que ser obrigatoriamente, né, parte de um nervo periférico, né, de um nervo do sistema nervoso periférico. Certamente a gente não vê aqui, mas essa área aqui, olha, né, onde o gânglio se situa, a gente não tem a continuidade dele aqui em relação à medula espinal, mas a gente tem a continuidade aqui, olha, para adiante. Então isso daqui certamente é parte da raiz dorsal, já com os prolongamentos dos corpos celulares de neurônios que estavam aqui no gânglio se dirigindo para o sistema nervoso periférico, e essa raiz dorsal, quando encontrar com uma raiz ventral similar aqui situada abaixo, elas juntas vão formar um nervo espinal, né? Aqui a gente está vendo só a continuidade aqui da região mais próxima ao gânglio, né? E se tratando também de um feixe nervoso. No feixe nervoso, né, chovendo no molhado, sendo repetitivo, nós temos aí, olha, fibras nervosas e corte longitudinal. Observe, inclusive, que o corte longitudinal das fibras nervosas, né, geralmente faz com que elas assumam esse trajeto ondulado, levemente sinuoso. Vocês veem uma sinuosidade bem sutil, bem leve, uma ondulação leve, né, no trajeto das fibras nervosas em corte longitudinal. É muito frequente de a gente perceber esse aspecto nos corpos histológicos. E, consequentemente, os núcleos das células de Schwann aparecem em corte longitudinal, aparecem alongados e, portanto, paralelos ao longo eixo das fibras nervosas. Então, vocês têm aí um aspecto de um feixe de fibras nervosas, de um nervo, né? Uma raiz nervosa não deixa de ser um nervo. E a gente vai ver raízes nervosas, assim denominadas, em função da proximidade com a medula espinal. E fibras nervosas de nervos, né, situados mais distantes, logicamente, e assim caracterizados como nervos propriamente ditos. A gente vai fazer isso logo agora na próxima lâmina, que é mais um corte de coluna vertebral, contendo a medula espinal em seu canal vertebral. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui de cabeça para cima, não, coloquei de cabeça para baixo, só para que vocês tenham uma noção melhor. Aqui. Então, tomando por base aqui, olha, vocês têm o canal ependimário, ou canal central da medula, na comissura central, né? Acima nós temos... Não, estava de cabeça para cima, eu coloquei de cabeça para baixo. Não, tá certo. Aqui, olha, acima, é porque isso aqui é uma medula maior, né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui são os cornos dorsais, isso aqui é um corno dorsal, passando aqui para o outro corno dorsal. Ah, tá muito espesso, né? Só que, se a gente for ver o corno ventral, ele é maior ainda. Isso daqui é uma medula maior do que a que eu mostrei inicialmente, né? É uma coluna de um animal maior e, portanto, a medula espinal também vai ser maior. Olha aqui, ó. Olha o corno ventral, como tem grandes corpos celulares de neurônios, estão mais estrelados até, reiterando a morfologia clássica desses neurônios, torna a dizer, nem sempre os corpos celulares vão estar estrelados, como o nome sugere, né? Aqui no caso nos corpos, num corpo ventral e no outro corpo ventral, né? Esses grandes neurônios mais próximos ao limite da substância cinzenta com a substância branca, substância cinzenta para cá, substância branca para cá, né? Esses grandes neurônios mais próximos ao limite são certamente neurônios motores, aqueles neurônios do tipo alfa, que inervam a musculatura estriada esquelética, né? Então, esses grandes neurônios são neurônios motores, tem neurônios motores menores, né? Aqui a gente sobe,
vai para a comissura central com o canal ependimário e segue aqui para o corno dorsal posterior, onde a quantidade de neurônios e o tamanho dos neurônios são significativamente menores, né? Então você tem menos corpos celulares de neurônios e de tamanho muito menor. Aqui, né, e aqui também, vocês têm os dois cornos dorsais ou posteriores, né? E aqui, voltando, a gente tem um corno ventral ou anterior, ok? A substância branca tem aquele aspecto esponjoso, como já mostrado, né? De novo aí, né? Olha aí, em aumento maior, as fibras mielínicas em corte transversal. Vejam que na medula espinal, praticamente quase todas estão em corte transversal. E vendo melhor, né? Olha lá, aquele aspecto do pontinho mais ou menos centralizado e o círculo claro ao seu redor. Núcleos de células da glia, né, se encontram espalhados por toda a substância branca. Tá? E voltando de repente, como é que é o nome disso aqui? Hein? Neurópilo. Né? Isso é o neurópilo, né? Que é a trama tridimensional de prolongamentos dos corpos celulares de neurônios e de células gliadas. Tem sempre em áreas de substância cinzenta. Okay? Também nessa lâmina, né, apenas para mostrar repetitivamente, vocês vão encontrar cortes das meninges, né? Aqui, olha, a dura mater está bem bonita, e a aracnoide está aqui e a pia ficou aqui, né? Então, vocês têm aí, pelo menos em algumas áreas, a visualização da separação das meninges, né? Ainda que elas se mantenham mais unidas umas às outras, né? Esse espaço aqui é o espaço subaracnoideo, né? Que contém vasos sanguíneos que passam por ele, né? É o espaço que acumula o líquido cérebro espinal ao redor da medula espinal, né? E aqui, por exemplo, dá para a gente ter a noção desse espaço. A dura mater, como sempre, com cara de tecido conjuntivo denso modelado, né? E essas estruturas aqui dispostas ao redor da medula espinal são raízes nervosas, são feixes de fibras nervosas. Olha aqui, ó. Nós temos certamente aqui caída em relação ao corno dorsal uma raiz dorsal, o gânglio não aparece, né? E aqui nas proximidades dos cornos ventrais nós temos raízes ventrais. Essas raízes ventrais, olha aqui, estão próximas a um corno ventral, né? Então, certamente, pela proximidade, a gente pode concluir que elas sejam formadas e são formadas pelos axônios desses neurônios que saem daqui dos cornos ventrais. E essas raízes ventrais vão se juntar com as raízes dorsais para juntas formarem um nervo espinal. Tá? E a estrutura de uma raiz nervosa, seja ela dorsal, ventral, tanto faz, é um conjunto de fibras nervosas. Aqui, olha, com fibras em corte prioritariamente transversal. Tá? Dá a impressão até que a gente está na substância branca da medula espinal. A estrutura é idêntica. Né? Haverá outras raízes com fibras em disposição longitudinal, por exemplo, aqui, olha. Mas as em corte transversal nessa lâmina estão mais bonitas de se ver. Né? Aqui, ó, a gente está. Aqui, olha, a substância. Aqui é a substância branca, aqui é um corte de uma raiz nervosa. Basicamente o mesmo aspecto. Né? É a mesma coisa em termos de construção, fibras nervosas. Tem, mas eu não estou abordando isso porque eu prefiro mostrar uma lâmina de nervo organizado, né, para vocês verem melhor. Né? Aqui não está mantido o epineuro, tem sim, sem dúvida. Sem dúvida, epineuro, perineuro, inclusive o perineuro é esse envoltóriozinho aqui que está destacado. Tá? Mas tem